Está na hora de abrir a mente para saber mais. Vem aí, Unicultura! Olá! Estamos começando mais um Unicultura e hoje nós temos uma convidada muito especial conosco, a professora Silvia Teske. A prof. Silvia, ela é uma artista plástica muito conhecida aqui na nossa cidade, é nossa professora na Unifeb, também é membro do nosso Comitê de Memória e Patrimônio Cultural. A professora tem uma longa carreira como artista visual, tem várias exposições e nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho dela e uma exposição muito especial que foi feita por 3 artistas e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da exposição Em Casa. Prof, apresenta para o pessoal que ainda não te conhece um pouquinho da tua história e depois a gente conversa sobre essa exposição. Olá, gente, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Silvia Teske, eu sou professora, como a Luana já falou, nas áreas de criatividade, design e semiótica, e sou artista visual, trabalho com pintura, trabalho com literatura também, escrita criativa, sou escritora também, enfim, fui criada em Brusque, nasci aqui, sou filha única, filha dessa terra, depois morei alguns anos em Florianópolis, onde cursei a faculdade, depois fiz licenciatura, tudo em artes, e por último fiz um mestrado em artes contemporâneas. E, enfim, essa exposição é uma exposição muito especial, e quando a Luana diz foi feita, né, por 3 artistas, porque eu fiz um trabalho de pintura em aquarela, desenhos aquarelados, né, em tela. O Noah, que daqui a pouco vocês vão conhecer, que é um grande amigo meu, lá do Pará, veio aqui para dar o ar da sua graça com a gente, fez umas fotos que ficaram muito interessantes, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho desse segredo. E temos o Renato, que sem ele, eu e o Noah estaríamos perdidos. Ele foi o nosso curador, quem concebeu a exposição, montou, ajudou a montar, fez o texto, um texto que faz a gente se encher de orgulho, falando do trabalho, da sensibilidade, né? É isso, é uma exposição muito especial para mim, porque o título é Em Casa, e ela foi feita durante todo esse período da pandemia, né, que foi um período difícil, em que eu literalmente fiquei em casa, e comecei a ver a minha casa sob outro ponto de vista, né? E esse é o resultado desse olhar. E professora, a gente agora puxando esse gancho, né, da pandemia, a gente pôde perceber como as artes, como a cultura fez a diferença na vida das pessoas nesse período, né? Sim, muito, muito. Brusque foi um lugar que isso aconteceu de uma forma assim fantástica. 2020 foi um momento, né, em que o edital Aldir Blanc, que, nossa, esse edital tem que continuar, porque ele dá um potencial para os artistas poderem se manifestar, né, porque o artista, todo mundo acha que ser artista é se divertir apenas. Não, a gente gasta não só energia, gasta também dinheiro para poder, né, ter os materiais, sem além de estar trazendo um outro olhar para o mundo, né, que nem sempre é aceito também, né. Então, a gente teve uma coisa muito legal acontecendo aqui em Brusque, os projetos do Aldir Blanc, um melhor que o outro. Foi assim, 2020 foi um ano de se sentir orgulhosa de estar em Brusque. Porque eu também, como estava em casa, fui privilegiada no sentido de assim, pô, que legal, hoje vai ter teatro para assistir na internet. Quer dizer, os artistas, mesmo com uma certa dificuldade, no sentido de ter que lidar com outro instrumento, outro mecanismo de trabalho, como a gente do Take Home na faculdade para dar aula, eles se reinventaram. E essa reinvenção foi algo fenomenal. Realmente, fiquei orgulhosa da cidade. E acredito que se a gente tivesse mais, né, mais incentivo, né, e eu digo não só em Brusque, falando em termos de Brasil, porque a arte foi a quem mais sofreu nessa pandemia em termos de profissão, né? Porque a gente depende do público e não tinha como. Então, ter conseguido também trazer essa exposição agora, finalzinho de 2021, a pandemia ainda está ali, mas já está menos, né, grave, uma vacina, por favor, quem não se vacinou ainda vá se vacinar, porque é isso que está nos salvando. E então foi muito gostoso, né? Muito gostoso de estar aqui, de ver as pessoas chegando,
de trazer essa coisa íntima, de uma certa forma, que é a minha casa, para que as pessoas também prestem atenção nas suas casas, não só a casa de fora, mas a casa de dentro também, né? E é isso, Lu, eu acho assim que nós tivemos um momento, uma chance. A humanidade teve uma chance para refletir sobre si mesma. Tem gente que aproveitou, tem gente que ainda não se deu conta disso. Né? E quando a professora fala até em a sua casa, né? A gente, com a pandemia, a gente acabou tendo as aulas dentro de casa, Sim. né? Então, os alunos estavam dentro das nossas casas também, né? Os artistas faziam shows nas suas casas, né? Então, houve essa proximidade também, né? E foi uma coisa muito legal, assim. Muitos professores e alunos também, mas se estressaram muito com essa coisa do take home. Eu adorei o take home. Eu ainda gosto dele. É cansativo, a gente fica muito mais cansado, porque tu fica ali falando 3 horas e pouco. Mas é muito legal. Aquilo que tu ganha com o aluno, claro que tem aquele que foge e a gente não tem como saber, mas aqueles que ficam, e tu acaba conhecendo aquele aluno. E quando é aula presencial, nem sempre tu tem essa chance, né? Então, eu acho que tem 2 lados. Tem o lado daquele que não, né? Que aproveita o fato de não precisar ligar a câmera e coisa assim, mas aqueles, eu acho que eles também não seriam o grande aluno na sala de aula, e eu acho que fica elas por elas, né? Eu acho que tem que se manter as 2 coisas. Não tem como, né? Acho que temos essa ferramenta daqui por diante na nossa vida e faz parte. Nós estamos aqui com o fotógrafo Noah Silva, que fez parte dessa exposição e que também retratou a casa da professora Silvia Teskey. Conta pra gente, Noah, como que foi esse processo, né? E que resultou nessa exposição. Então, eu sou Noah Silva, eu já trabalho há um tempo com essa questão de fotografia e vídeo, mas sempre mais nos bastidores. E tive a honra de ser convidado pela Silvia para participar desse projeto junto com ela. Para quem conhece um pouco da casa da Silvia, é um universo. Então, assim, eu trouxe um pouco desse meu olhar para dentro dessa exposição, né? De uma forma que complementasse o trabalho dela e a minha fotografia. Então, a nossa ideia assim, foi como trazer a fotografia para essa exposição de uma maneira que os dois realmente se complementassem. Então, a gente trouxe a questão da fotografia de uma maneira muito simples, mas tão simbólica, que foi dentro dos monóculos. Então a gente teve essa ideia de trazer a questão do zoom. A casa dela já está exposta dentro das pinturas dela, e eu trouxe essa questão da fotografia dentro de um zoom, ou seja, ampliar um pouco mais do que está exposto na arte dela. Então a gente trouxe a fotografia junto com os quadros delas para explorar um pouco sobre o universo da Silvia Teskey, que é o lar dela. Então foi um processo muito gostoso de se fazer junto com a Silvia, junto com o Renato, e a gente trouxe isso que a gente vai mostrar um pouco mais para vocês, que é essa exposição em casa. E que bacana! E quem não está aqui conosco não vai conseguir ver, né? Mas essa exposição, ela nos remete a um outro momento, assim. Ela tem um olhar muito delicado, porque as fotos, elas são de detalhes, né? E o fato de estar no monóculo remete, gente, à nossa infância, remete à nossa própria casa. Então é muito bacana, assim, parabéns pela delicadeza desse olhar, de conseguir ver esses detalhes e de trazer e compartilhar conosco esse olhar. Eu que agradeço. Nós estamos aqui com o Renato Riffel, ele que foi o curador da exposição. Renato, te apresenta para o pessoal que está nos acompanhando, por favor. Sim, com prazer. Sou Renato Riffel, eu também sou professor, né? A minha área de formação é na área de História. Também trabalho com conservação de textos e com patrimônio, né? Com patrimônio histórico e cultural, com educação patrimonial, trabalho com educação na área da moda. E sou professor da Univale e já tenho também uma série de exposições feitas, inclusive uma das exposições que foram feitas aqui foi o do BQ80, né? Que a gente trouxe esse movimento do rock também em Brusque, né? Que também teve a minha curadoria. Então é uma área que eu adoro, né, atuar, e tive o prazer aí de fazer a curadoria dessa exposição da Silvia e do Noah. Conta pra gente um pouquinho desse processo de curadoria, né, e como que a gente chegou nessa exposição. Bom, o desafio dessa curadoria foi justamente tentar
fazer um diálogo com esses dois universos distintos, né? A gente tem um espaço amplo. Quando eu vi as telas da Silvia, a maneira como ela retratou a casa dela é ampla, né? Então ela fez os planos mais gerais, enfim. E aí eu já conheci o Noah, também conheci o trabalho dele como fotógrafo, e a sugestão foi essa, né? De que talvez essa fotografia, essa arte, aliás, né? Ela pudesse ser amplificada de alguma forma, a gente pudesse ver melhor esses detalhes. E se a gente olhar as obras, né, tem detalhes muito interessantes. É uma casa super colorida, cheia de histórias, né, uma casa super aconchegante. Para quem não conhece, consegue conhecer um pouco aqui, mas é uma casa incrível, assim, né? É um mundo, a gente entra na casa igual aqueles gabinetes de curiosidades que tinham antes dos museus, né? É mais ou menos isso. Então eu achei que era interessante aparecer esse macro, né? Dar esse zoom e esses detalhes aparecerem. E aí o Noah complementou, fez a complementação da obra nesse sentido, né? E o grande desafio então foi juntar esses dois universos, né? E dois mundos tão diferentes, né? E de lugares diferentes, e promover esse diálogo. E eu acho que deu super certo, né? Foi uma conversa, a gente vê as fotografias conversando, mas também ficou próprio, cada um tem sua autoria e está marcado aí no trabalho. Mas esse foi o grande desafio, sem dúvida. E a gente percebe como se complementam, né? Essas artes se complementam, né? A pintura e a fotografia acabam se complementando e a gente consegue ter um panorama, né? Nos faz estar lá, né? Nesse ambiente. Sim, porque a Silvia, assim, ela tem uma pintura, ela é figurativa, mas ela é um figurativo mais lúdico, mais abstrato, né? E o Noah tem a fotografia, que é uma reprodução, imagina-se, né, que seja uma reprodução fiel do que a gente está vendo, mas se a gente vê as fotos dele, elas também são mais abstratas, né? Então acho que é nessa interseção também que esse diálogo aconteceu. Muito legal. Parabéns pelo Obrigado. resultado do trabalho, ficou incrível. E vamos agora então conhecer um pouquinho das obras. Bom, essa primeira tela foi a primeira tela que eu fiz também da minha casa. E ela que deu origem a essa coisa. Quando eu vi ela pronta, eu pensei, nossa, que legal, porque eu senti uma coisa diferente em relação às outras telas que eu costumo pintar, porque eu não sou muito de trabalhar com observação, né? Eu trabalho muito mais com a coisa da imaginação. E essa tela foi realmente observar a minha casa, né? E eu gostei porque eu me senti ali dentro também, né? Ao mesmo tempo que eu estava olhando de fora, eu estava olhando de dentro. Então a cor, a forma que foi aparecendo, ela tem a ver com a realidade, mas ela também tem a ver com uma realidade muito mais imaginada, né? Até a realidade da criança, eu sempre digo, a perspectiva da criança, ela é uma perspectiva que tem a ver com o sentir. Então, é a percepção que ela tem, não é a mesma do adulto, né? E eu considero essa coleção, ela tem a ver muito com isso, assim, essa coisa mais lúdica mesmo, né? Num traço que não tem tanto medo de se manifestar, né? E aí começou com essa aqui, e foi numa tarde, assim, minha mãe ela sentada fazendo tricô e mexendo, né, com as coisas, meu gato em cima da mesa, e eu comecei a desenhar, né? E depois fui pintando também, foi muito gostoso, prazeroso fazer isso. Aí pensei, poxa, eu vou começar a fazer de outros ambientes da casa, né? E aí fui para a cozinha, que a minha cozinha também é quase assim a sala do professor Pardal, para ser uma coisa da minha época. Lembra do professor Pardal, que era um cientista, assim? Então ela tem assim, esse monte de coisa, as frigideiras, tem trocentas frigideiras, apesar de eu usar uma só sempre. E tem uma cozinha assim que é bem característica, né, dessa relação, né? Essa relação de objetos não sempre identificáveis com a cozinha, né? E tem essa coisa do branco, mas ao mesmo tempo tem o colorido da moldura da porta, os azulejozinhos coloridos, meio Mondrian. Então aí comecei a trabalhar a máquina, né? Minha máquina lá escondida, os gatinhos lá tomando a comidinha deles. E aí fui para a sala de novo, e assim eu fui, né, em vários ângulos da sala também, né? E sempre procurando esses personagens que vivem nessa casa, menos eu, né? Eu tô, mas não tô, né? Só em um lugar que eu fiz no espelho.
Mas aparece a minha mãe, que quem vive comigo, e os meus gatos, né? Em todos os ambientes eles aparecem, se não todos eles, mas pelo menos um deles está, porque é isso que faz uma casa, né? É quem mora nela, né? E aí também a minha casa tem essa peculiaridade, ela é uma casa ateliê, né? E ela tem um lugar que ela é meio que dividida por cortinas, apesar dessas cortinas ficarem sempre abertas. Então aqui é o ângulo da sala para o ateliê, né? Então lá tem o material do ateliê, as telas, enfim, e lá é de dentro do ateliê, essa outra é de dentro do ateliê para a sala. Então lá está a minha mãe tricotando, que ela fica lá na sala. E aí eu fui caminhando pela casa, o quarto dela, que ela gosta de jogar paciência no computador, e aí depois o banheiro, e aquela é a única foto, que é meio autorretrato, né, onde eu me olhei no espelho do banheiro e fiz o meu autorretrato. E aí foi o meu quarto e termina na varanda, que é a varanda de casa, né? Então foi realmente um tour pela casa. Mas eu não vejo assim como se ele tivesse terminado. Eu acho que ele vai continuar. Eu tenho vontade de desenhar outras coisas dessa casa, sabe? E vai acontecer, assim. Mas eu queria assim, deixar gravado aqui, isso tudo não seria possível se nós não tivéssemos esse espaço, sabe? Já é a terceira exposição que eu faço aqui, e o Telo Graff está sendo assim, uma pessoa muito especial nesse sentido para as artes em Brusque, porque ele construiu esse espaço, e esse é um espaço que nesse momento é o espaço da cidade, né? Que nós temos, que tem iluminação própria, e que tu podes realmente vir e montar a tua exposição de uma forma tranquila, né? Está tendo cursos aqui também, oficinas. E acho que a Livraria Graff, nesse sentido, ela, né, trouxe para Brusque essa coisa contemporânea que nas outras cidades tem e que aqui, né, durante um bom tempo não teve. Aliar a coisa do livro, a cultura e, né, a esse ser humano, deixando esse ser humano mais à vontade, né? Então foi excelente, assim, né, ter exposto aqui mais uma vez. E só dizer que essa exposição fica até dia 9 de janeiro. Então, quem não viu ainda, quiser vir aqui ver, é no segundo piso da Livraria Graff. Aproveita e compra os livros, porque livros fazem bem para a alma. E é isso, né, gente? Prazer de estar aqui. Nós estivemos aqui, então, na exposição Em Casa. Gostaria de fazer um agradecimento muito especial à professora Silvia Teskey por nos mostrar a sua casa. Agora, eu acredito que ela vai receber muitos convites, muitos pedidos para as pessoas conhecerem a casa dela e o ateliê dela depois dessa exposição. Agradecer também ao Noah e ao Renato, parabenizá-los por esse trabalho e a professora Silvia por sempre estar lutando pelas artes que nós precisamos tanto. Professora, muito obrigada. Obrigada, Lu, obrigada, Uniferne, obrigada principalmente, já falei ainda há pouco, mas agradeço ele que está ali, ao Telo Graff, que realmente tem esse espaço maravilhoso e que nos possibilita, né, estar trazendo as artes de Brusque para cá. Temos já um cronograma, né, bem intenso para 2022 e de outras exposições aqui nesse espaço. E eu fico muito feliz, né, com isso, porque eu acho que é com a arte que a gente vai chegar em algum lugar, né? Porque, principalmente, não digo nem o produto, né? O produto é uma consequência, mas o processo da arte é um processo que faz a gente ter esperança, né? A arte, por si só, ela é um poder ser nesse mundo, né? Então, quando a gente olha alguma coisa, o artista olha alguma coisa, ele sempre olha já pensando no que aquilo vai poder ser, né? Onde que ele vai poder estar, né? Seja músico, seja artista visual, do teatro, enfim, né? Então, esse poder ser é o que mais nós precisamos nesse momento, né? De termos esperança, né? Para a gente poder realmente ser uma humanidade melhor. Isso aí, então tá. Tchau, pessoal. Até o próximo Unicultura. Estamos em constante movimento. A música nos movimenta junto com a dança. O vídeo que nos emociona ou instiga movimenta para alguma ação. Você em movimento para alcançar seus objetivos. Entramos na instituição para aprender e evoluir. Isso é movimento.
As novas tecnologias, a natureza, o mundo em movimento. Movimentar, sair da zona de conforto, fazer acontecer. TV Uni, a TV do curso de Publicidade e Propaganda da Unifeb, em movimento.